Boa tarde, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso curso de aprofundamento, a pregação sagrada. Hoje estamos com o 7º tema. É uma alegria ter você aqui conosco. Você que já faz parte desse grupo, você que ainda não faz e vai fazer. Que Deus abençoe você, que este curso possa gerar na tua vida pessoal e comunitária muitos frutos. Amém? Então, o 7º tema do curso A Pregação Sagrada, a figura do pregador 2. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nos entregamos à intercessão da bem-aventurada Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A figura do pregador 2. Nenhum pregador pode pregar-se a si mesmo. O pregador tem que dar testemunho da palavra de Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então, o Senhor já nos ensina, a nós pregadores, que nenhum pregador pode e deve pregar a si mesmo. Mas, Valéria, então o que o pregador prega? A palavra de Deus, o testemunho da palavra de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. A importância do pregador, amado, pregar a pessoa de Jesus, o verbo eterno de Deus, a sabedoria encarnada. Nós que somos pregadores, nós pregamos a palavra de Deus que se fez homem e habitou entre nós. Nós testemunhamos a Jesus. Nós atestamos, assim como diz a palavra de Deus, aquilo que vimos e ouvimos, que tocamos do verbo da vida, é isso que anunciamos a vós. O mundo, amado, ele tem sede e carece de pregadores que preguem Jesus. Um Deus encarnado, um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Um Deus que muda vidas, um Deus que muda a minha vida de pregador. Um Deus que me faz viver a vontade de Deus Pai. Um Jesus que me faz ser igreja. Um Jesus que me faz viver e obedecer a doutrina da igreja. Um Jesus que me faz querer viver aquilo que a tradição, os santos padres viveram. Um Jesus que me faz querer viver a vida dos santos. Por isso, o pregador não prega a si mesmo. As pessoas, amado, o que salva não é pregar a nós. O que salva é pregar o Cristo. O Cristo que vive em nós. A palavra de Deus diz, tudo que façais, façais em nome de Jesus. Ao olhar para as nossas ações, amado, o que as pessoas leem? As nossas ações são feitas em nome de Jesus? A nossa vida é em nome de... Ao olharem para nós, ao olharem para aquilo que nós vivemos, as pessoas dizem, tudo que eles fazem em nome de Jesus. É por isso que a igreja nos orienta. O pregador, ele não prega a si. Porque se nós pregarmos a nós, amado, nós iremos levar milhares de pessoas para o inferno. Mas o pregador, ele prega, ele dá testemunho da palavra de Deus, que se fez homem e que habitou entre nós. Para que sejamos pregadores santos, nós precisamos pregar Jesus. Nós precisamos não nos preocupar tanto em falar de nós, mas precisamos falar de Jesus. O mundo tem sede de Jesus. Eu tenho sede de Jesus. Você tem sede de Jesus. Amém? Orígenes. A dupla tarefa do pregador, de acordo com Orígenes, é aprender de Deus, lendo as escrituras divinas, meditando-as frequentemente e ensinando-as ao povo. A dupla tarefa do pregador. A primeira
é ler as Escrituras divinas, meditá-las e ensiná-las ao povo. O pregador, ele precisa ler as Escrituras, mas não só lê-las no momento que vai pregá-la, ele precisa meditar nelas. E após meditar nas Escrituras, o pregador precisa ensinar as Escrituras. Não basta dizer, eu tenho unção, eu quero uma pregação de fogo. Amado, a pregação só é de fogo quando ela vira para o povo um ensinamento. Se a nossa pregação não se tornar para o povo ensinamento, ela não será de fogo. Por isso, o Código do Direito Canônico, ele diz logo no início, quando se fala do mundo de ensinar da igreja, que todo homem, ele tem o dever de procurar a verdade sobre Deus e sobre o povo, sobre Deus e sobre a igreja. E quando ele encontra essa verdade, ele tem o direito e a obrigação, de abraçá-la e de segui-la. Todo homem tem o dever de buscar a verdade sobre Deus e sobre a igreja. Mas quando ele encontra, ele tem o direito de abraçá-la e ele tem a obrigação de segui-la. Então a nossa pregação, ela precisa se tornar um ensinamento sobre Deus. As pessoas, amado, precisam ensinar aquilo que ele meditou e leu na Sagrada Escritura. Amém? A segunda dupla tarefa do pregador: ensinar o que aprendeu de Deus, não do seu próprio coração, não do seu sentido humano, mas o que ensina o Espírito. O pregador precisa ensinar o que aprendeu de Deus, não do seu próprio coração, não do seu próprio sentido humano, mas o que ensina o Espírito Santo. A igreja, amado, ela diz que o verdadeiro pregador é aquele que ensina o que aprendeu do Espírito. Pregadores que têm íntima intimidade com o Espírito Santo. Pregadores, amado, que tiram do coração de Deus a mensagem de Deus para o seu povo. Aquilo que ele leu nas Escrituras e aquilo que ele meditou no seu coração. Por isso, meu amado, o Senhor Jesus, ele nos orienta pela Santa Mãe Igreja. Ele orienta os pregadores a ensinar o que aprenderam dele. O que nós, como pregadores, estamos aprendendo de Deus? Quais são os ensinamentos que nós tiramos do coração de Deus para vivermos e, após vivermos, meditarmos e ensinarmos o povo? O que você, pregador, tem para ensinar sobre Deus? O que nós temos, amado, para passar para o povo sobre Deus? Se nós não temos nada para passar para o povo, nós precisamos seguir aquilo que a igreja nos orienta para sermos um pregador segundo o coração de Deus. Precisamos ler as Escrituras, meditar as Escrituras e ensinar as Escrituras ao povo. Ensinar aquilo que aprendemos do Espírito Santo e não do nosso próprio coração e nem do nosso próprio sentido humano. Nós não somos chamados, amado, a levar aquilo que nós achamos que devemos levar, mas nós somos chamados a levar aquilo que aprendemos do Espírito. Porque aquilo que aprendemos do Espírito, ele nos traz vida. Aquilo que aprendemos do Espírito, ele traz verdade. Aquilo que aprendemos do Espírito, ele traz vida e vida em abundância. Então o pregador, ele leva não aquilo que é próprio do seu coração, nem aquilo que é próprio do seu sentido humano, mas aquilo que ele aprendeu do Espírito. Precisamos de pregadores que aprendam do Espírito, que ensinem aquilo que o Espírito Santo
os ensinou. Pregadores que ensinem. Pregadores que levem para as pessoas direção de vida, forma de vida. Amado, eu estou falando aqui de pregadores, eu não estou falando aqui de pastorais, eu não estou falando aqui de obras de caridade, eu não estou falando de ONG, eu estou falando de pregadores. A igreja orienta isso para os pregadores, que os pregadores leiam as Sagradas Escrituras, que os pregadores meditem nas Sagradas Escrituras e que os pregadores ensinem o povo aquilo que aprenderam do Espírito Santo. Amém? A igreja também, amado, ela nos orienta exatamente. Só um minutinho, deixa eu. Amém. Então, a dupla faz a dupla tarefa do pregador, de acordo com Orígenes, é aprender de Deus e ensinar o que aprendeu de Deus. Amém? O pregador é servidor da palavra para que se realize o grande encontro através dele entre Deus e os ouvintes. A pregação seja um meio onde cada um dos ouvintes seja ouvinte da palavra e onde, envolvido pessoalmente, não distante, indique um caminho e não somente informe. Onde não somente proporcione frases corretas teologicamente, pois há uma grande diferença entre uma teologia bem aprendida e uma profunda convicção pessoal. Então, olha o que a igreja diz sobre o pregador. O pregador é servidor da palavra para que se realize o grande encontro através dele, entre Deus e os ouvintes. Nós, pregadores, somos chamados a ser servidores da palavra. Não é a palavra que nos serve, é nós que servimos a palavra. Para quê? Para que, pela palavra, através de nós, se realize o grande encontro entre Deus e os seus ouvintes. Quando o pregador sai, amado, para pregar a Sagrada Escritura, Deus marcou um encontro entre ele e os ouvintes. O pregador vai ser só um servidor daquele encontro. É através dele que aquele encontro entre Deus e os ouvintes irá acontecer. Amado, olha a expectativa do pregador quando ele sai para uma pregação. Um encontro está marcado entre Deus e os ouvintes. Eu sou apenas um mero servidor. Eu vou levar a palavra para que esse encontro aconteça entre Deus e os ouvintes. Quantos encontros nós estamos proporcionando, amados? Quando nós saímos para pregar, qual é o tipo de encontro? Quando você vai para o encontro, você sempre sai dizendo, esse encontro foi bom ou ruim? Como é que os ouvintes aos quais nós vamos, nós somos direcionados, como é que eles saem desse encontro entre Deus e eles? Como um bom encontro ou como um mau encontro? Por isso a igreja diz, o pregador, a pregação é apenas um meio onde cada um dos ouvintes será ouvinte de Deus, ouvinte da palavra. Você está se direcionando, amado, ao momento que você vai pregar, você está se direcionando a ouvintes da palavra de Deus. As pessoas estão ali com esse encontro marcado por Deus e os ouvintes para se tornarem ouvintes das Escrituras. Quando nós somos direcionados às pessoas, as pessoas têm vontade de voltar e ouvir a palavra de Deus, ou as pessoas saem com o desejo de nunca mais estar na presença de Deus. Por isso, a igreja nos orienta, onde o pregador, envolvido pessoalmente, não distante, indica um caminho e não somente informa. O pregador, amado, é a indicação de um caminho. Ele não é um mero informante do caminho, não, ele indica. Ele diz, olha, vai por aqui porque aqui é bom. Vai por aqui porque isso que eu estou falando a vocês, eu fiz, eu experimentei, eu toquei, eu faço. É o meu estilo de vida, por isso eu indico esse caminho para você.
Essa pregação que eu estou fazendo, esse conteúdo que eu estou levando, eu vivo. E por isso eu digo para você, pode fazer, porque esse caminho é bom. Pode fazer, porque quando eu comecei a fazer isso, aconteceu isso. Por isso, meu amado, Deus não precisa de pregadores que só testemunhem o seu passado. Mas Deus precisa de pregadores que testemunhem, meu amado, aquilo que Ele está vivendo hoje. Você não toma um remédio, amado, que um médico passou para você já há 3 anos atrás. Você precisa de uma receita nova. Você precisa de uma consulta nova. Você precisa de um exame novo. Assim é os ouvintes da palavra de Deus. Eles não precisam saber o que você fez no passado. Não é isso que os cura. Não é isso que os liberta. Não é isso que os transforma. O que o transforma é o que você vive hoje. É a decisão que você tomou hoje. É aquilo que você aprendeu de Deus. E porque você aprendeu de Deus, você vive. E isso faz bem para você. Testemunhos da palavra de Deus. Testemunhos da Sagrada Escritura. Testemunhos de um Deus que faz e realiza curas, milagres e prodígios ainda hoje. Assim é o pregador da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não usamos dos testemunhos das pessoas. Nós não usamos, meu amado, da vida passada, errônea, suja, funesta que ela teve no passado. Mas nós queremos essas pessoas que decidiram por Deus e porque hoje leram as Sagradas Escrituras, meditaram as Sagradas Escrituras, aprenderam de Deus e por isso hoje são servidores da palavra. Um verdadeiro testemunho, amado, não é um testemunho de uma vida errada. O verdadeiro testemunho é alguém que tinha uma vida errada, mas que hoje é um servidor da palavra. E a palavra, ela é atual. A palavra, ela se concretiza hoje. Verdadeiros testemunhos não são testemunhos de vidas passadas. Verdadeiros testemunhos são testemunhos da palavra. Eu conheci a palavra se concretizou na minha vida. E é dela que eu dou testemunho. Essa palavra aconteceu em mim. Ela acontece em mim. Ela vive em mim. Isso é testemunho. O pregador não somente proporciona frases corretas teologicamente, pois há uma grande diferença entre uma teologia bem aprendida e uma profunda convicção pessoal. A igreja orienta os pregadores, amado, a não somente ter uma teologia bem aprendida, que é necessário, mas após ela ser aprendida, o pregador precisa ter uma convicção pessoal e profunda daquilo que ele aprendeu. Ele precisa estar convicto, não, esse é o caminho. Não, realmente, isto aqui é certo. Eu preciso viver. Esse é o verdadeiro pregador. O pregador que, após aprender da teologia, ele tem uma convicção profunda de que aquilo é verdade. Olha para nós os caminhos que a igreja nos orienta. E vamos agora falar um pouquinho das características do pregador. O pregador é um enviado, uma testemunha, um tradutor e um comentador. Vamos lá? Características do pregador segundo a Igreja Católica. Ele é um enviado, ele é um testemunho, ele é um tradutor e ele é um comentador. Primeiro, enviado. 1 Coríntios 4, versículo 2. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Então, o pregador, ao ser um enviado, o que a palavra de Deus, o que a igreja espera de você? Que você seja fiel. O que se requer destes encarregados, destes enviados, é que eles sejam fiéis. Como os profetas, recebemos a incumbência desse ministério.
O pregador, amado, ele recebeu uma incumbência. Por isso Paulo diz nas Escrituras: pregar para mim não é uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Logo no início das formações, pelas águas do batismo, nós já recebemos o envio, a direção para sermos pregadores do Evangelho. Já recebemos esse poder, o poder de Deus, para sermos pregadores do Evangelho. Mas, com o passar do tempo, isso se torna não só algo recebido, um dom recebido, mas isso se torna uma responsabilidade. E com o passar do tempo, essa responsabilidade aumenta. E porque ela aumenta, a igreja espera de nós que sejamos fiéis a ela. O que se espera, o que se requer destes encarregados, destes pregadores, destes enviados, é que eles sejam fiéis. 1 Coríntios 4:2. A pergunta para nós pregadores hoje: nós estamos sendo fiéis ao envio? E nós estamos sendo fiéis às Sagradas Escrituras? Quando você toma a palavra de Deus para ler, para preparar a sua pregação, você precisa se questionar: eu estou sendo fiel a ela? Aquilo que eu estou lendo aqui, que eu estou preparando para pregar, eu estou sendo fiel a isso que eu estou indo pregar? Ou eu só estou sendo um mero mandante? Porque o meu povo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu mesmo não. O que se requer dos encarregados, amado, dos pregadores, é que os pregadores sejam fiéis. Fiéis ao seu envio, fiéis às Sagradas Escrituras, fiéis aos irmãos, fiéis a Deus. 1 Coríntios 4:2. Deus quer fidelidade de você. Deus te fez um enviado. E por ser um enviado, Deus requer a tua fidelidade. Deus acreditou em você. Deus ungiu você. Deus capacitou você para que você fosse fiel. Amém? Como os profetas, recebemos a incumbência deste ministério. Jonas 1:2. Não é uma distinção, como alguns profetas gostariam. Jonas 1:2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas foi chamado por Deus, amado, para ir a Nínive para pregar contra ela, porque a maldade dela tinha subido à presença de Deus. O pregador, amado, ele é um enviado para muitas vezes denunciar as maldades do povo, não para julgá-lo, mas para que eles se convertam. Por isso a igreja diz: pregar não é uma distinção como alguns profetas faziam. Pregar é um envio, é um chamado. Jonas foi chamado para Nínive, para pregar contra Nínive, porque a maldade de Nínive havia subido até o coração de Deus. Nós somos enviados, amado, muitas vezes para situações de maldade, para um povo que faz o mal, e esse mal sobe ao coração de Deus. O pregador, amado, é aquele que acredita que o mal sobe até a presença de Deus. E por isso Deus precisa de pregadores também em lugares como Nínive, em lugares que fazem maldades. Mas Deus precisa desses pregadores lá para, assim como diz, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Deus precisa de pregadores, amado, que vão a lugares que fazem maldades, mas para pregarem lá. E não para se conformarem com a situação.
Deus deu uma ordem a Jonas. Jonas 1:2. Vá depressa a Nínive. A maldade dela subiu até mim. Mas vá lá, depressa. Deus precisa de pregadores que preguem. Preguem em lugares que fazem o mal, mas preguem. E aqui, amado, nós precisamos, como pregadores, refletir. Em lugares que são como Nínive, que fazem o mal diante de Deus. Talvez esse lugar seja a sua casa, seja sua família, seu filho, seu marido, seu lugar de trabalho. Talvez você não vai a Nínive. Talvez você não vai às nações. Mas você está num local onde o mal chega ao coração de Deus. E Deus nos chama nesses lugares a pregar. Pregar o que, Valéria? Pregar o que você leu nas Escrituras e o que você meditou sobre elas. E meditando sobre elas, falar daquilo que Deus ensinou para você. Que você seja, amado, um servidor das Escrituras. Que você sirva a palavra de Deus. Que você anuncie a palavra de Deus. Que você vá nesses lugares onde o mal chega à presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Jonas 1:2, vai depressa a grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha, Jonas, vai lá, porque eles já estão passando dos limites. A maldade ali já está subindo à minha presença. Eles não podem mais continuar desta forma. Pregue contra eles. Leve o meu amor, leve a minha misericórdia, pregue contra eles. Amado, pregar contra Nínive era pregar contra a maldade, não contra as pessoas. Pregar contra Nínive para Jonas foi anunciar aquilo que ele tinha testemunhado de Deus, aquilo que ele tinha aprendido de Deus, aquilo que ele tinha aprendido do Espírito. Pregar contra Nínive, amado, denunciar contra Nínive era levar a presença de um homem que havia aprendido com Deus. Olha que diferença nos pensamentos, na direção. Nós precisávamos ser como Jonas e ir até Nínive, aonde a maldade já havia chegado ao coração de Deus, para sermos testemunhas, servidores da palavra, para sermos testemunhas, servidores da palavra que nós ouvimos, que nós aprendemos, testemunhas daquilo que aprendemos do Espírito Santo. Nós não somos só pregadores, amado, do fogo, nós somos pregadores de fogo. Nós aprendemos, nós vivemos. Jeremias 20, versículo 8. Sempre que falo é para gritar que há violência, que há destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura a todo tempo. Olha o que Jeremias dizia, toda vez que eu prego é para falar de maldade, é para falar que há violência. Toda vez que eu prego é para isso, por isso a palavra de Deus, ela me traz insulto e censura. O pregador, amado, é aquele que, como Jeremias diz, toda vez que eu prego é para falar de maldade, é para falar de violência, é para falar de que o povo está errado, mas essa palavra, porque eu prego isso, essa palavra me traz insulto e censura. O pregador não tem medo de censura. O pregador não tem medo dos insultos. Mesmo que ele pregue em lugares que somente fazem o mal, o pregador não se acomoda, o pregador não se conforma, o pregador não deixa de viver Deus para viver o mal, porque ele é acometido de insultos e censuras. O pregador é aquele que prega em qualquer tempo e em qualquer lugar. Por isso o pregador não faz distinção. O pregador não quer pregar só para grandes multidões.
O pregador prega aonde tem necessidade de conversão. O pregador é sal da terra e luz do mundo. O pregador é luz. O pregador, amado, ele é o guardião da identidade divina, da inabitação do Espírito. O pregador, amado, ele é o pregador do amor de Deus. De um amor de Deus que não se conformou com a maldade, mas que porque a maldade subiu até ele, agora ele desce para nos salvar. Ele vem para nos libertar. Ele vem para nos redimir. Como Jeremias, toda vez que eu prego é para gritar que há violência, é para gritar que há destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe para mim insultos e censuras. Mas Jeremias não se incomodou. Há um fogo que se encerra nos meus ossos, de Jeremias. Eu até tentei pará-lo, mas eu não consegui. Que venham os insultos, que venham as censuras, mas eu não deixarei de ser um pregador. Eu não deixarei de anunciar aquilo que eu vi e ouvi da palavra de Deus. Eu não deixarei de anunciar aquilo que mudou a minha vida. Eu não anunciarei a mim mesmo. Eu não anunciarei aquilo que é um sentido próprio meu. Eu não anunciarei aquilo que está no meu coração. Eu anunciarei o Verbo de Deus que se encarnou em mim, que habitou em mim, e por isso hoje eu sou um pregador. Primeira Reis 19, versículo 4. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Elias pediu para que Deus tirasse a vida dele, porque ele já estava cansado. Ele já tinha tido bastante, diz ele, tira minha vida, porque eu não sou melhor que os meus antepassados. O pregador, muitas vezes, amado, ele passa por essa experiência de Elias. Ele cansa. Ele cansa de pregar e o povo não ouvir. Ele cansa de pregar e o povo não se converter. Ele cansa de pregar, mas uma coisa, amado, que você precisa entender é que Deus te escolheu não porque você é melhor do que os outros, mas Deus te escolheu porque você é um enviado dele. Você é um servidor da palavra dele. O pregador, ele tem essa convicção. Talvez você já esteja cansado como Elias. Tira minha vida, Senhor, eu já fiz muito, eu já preguei muito. Estou cansada agora. Quero ficar aqui sentado debaixo dessa árvore. Eu peço a morte. Eu quero parar de pregar. Eu estou cansado. Se você já é antigo no Ministério da Pregação, você está entendendo o que eu estou falando. Se você está chegando agora, se você é novo no Ministério de Pregação, você vai passar um dia por essa experiência. Você vai, talvez, sentar debaixo da árvore e dizer, Senhor, para mim chega. Tira minha vida. Já estou cansado. Talvez você vai fazer como Jeremias. Senhor, toda vez que eu prego é para gritar que tem violência, que tem destruição. A sua palavra me traz insultos, me traz censura. As pessoas só me censuram, só me insultam, só jogam pedra em mim. Talvez você vai passar pela experiência de Jonas. Quando Deus te enviar a maldade, dizer, olha, a maldade daquele povo é muito, já subiu na minha presença. Agora vai lá e prega. Prega para eles. Faz o que eu falo que eu fiz na vida, na sua vida. Faz o que eu falo que eu faço na sua vida. Dá testemunho de mim.
Dar testemunho da palavra, como diz a Escritura, meu amado, Jesus um dia disse, é um outro que dará testemunho de mim. E nós somos o outro que hoje damos testemunho de Jesus. Talvez estamos na condição de Elias, de Jeremias e de Jonas. Mas o Senhor ainda diz: o que se requer dos enviados é que eles continuem fiéis. Deus não requer que todos que nós vamos pregar ouçam a nossa pregação. Deus não requer que todos se convertam. O que Deus quer de nós, os enviados, é que sejamos fiéis. Porque nós ensinamos aquilo que dele aprendemos. O importante para o enviado ao ministério da pregação é que ele seja fiel. É que ele tenha intimidade com Deus. É que ele fale aquilo que Deus faz na vida dele. Esses somos nós, os pregadores da Igreja Católica, que muitas vezes vamos cansar, vamos querer ficar sentados debaixo da árvore, vamos querer até pedir a morte: para, chega, eu não quero mais. Como Elias. Talvez vamos ser como Jeremias, só vamos receber insultos, só vamos receber censura. Talvez vamos ser como Jonas, vamos ser enviados onde só tem maldade, onde só chega maldade à presença de Deus. Mas nesses lugares haverá um enviado. Isso é maravilhoso. Nesses lugares de maldade, de insulto, de censura, nesses lugares como Elias, já estou cansado. Haverá você, um enviado. Haverá eu, para falarmos que Deus ainda ensina. Para falar que o Espírito ainda fala. Assim é a vida do pregador. Assim é a vida do enviado de Deus. A pregação é uma responsabilidade. O pregador tem de ser um administrador fiel, não anunciando a sua própria mensagem, mas a do outro, de Deus e da igreja. A missão permanece em nós, apesar da nossa debilidade. Pregar para nós é uma responsabilidade. Pregar para um enviado é uma missão que permanece em nós, mesmo através das nossas debilidades. O pregador, ele é aquele que ele é responsável para servir a palavra de Deus. Por isso o Senhor nos convida nessa tarde a assumirmos a nossa responsabilidade. E mesmo que sejamos cansados, mesmo que estejamos sendo censurados, mesmo que estejamos num lugar onde só o mal acontece, nós ainda somos pregadores. Nós ainda somos enviados. Olha que coisa maravilhosa. O pregador é uma testemunha. Exige-se do pregador a fidelidade externa ao conteúdo da mensagem e a entrega pessoal à palavra de Deus. Ah, mas pregador pode tudo, ninguém tá vendo o que eu estou fazendo. Olha o que a igreja diz. O pregador é testemunha e exige-se do pregador. É uma exigência
a fidelidade externa ao conteúdo da mensagem, a fidelidade ao que você está pregando e a entrega pessoal à palavra. É uma exigência para o pregador a fidelidade externa àquilo que você prega, ou seja, você não é só um pregador naquele momento, mas você também lá fora precisa viver aquilo que você está pregando. E a entrega pessoal à palavra. Aquela palavra é sua. Você é o portador dela. Você é o enviado. Fidelidade, entrega pessoal. É o que se exige do pregador católico. O pregador, não pode haver contradição entre a sua palavra e a sua vida. Tem que ser sempre testemunha de sua fé pessoal, se não quer que a sua palavra seja ao final uma palavra vazia, não digna de crédito. Tem que ser sempre testemunha de sua lealdade absoluta, de sua humildade diante de Deus, de sua renúncia a si mesmo, para ser porta-voz de uma verdade que não lhe pertence. E ser testemunha da transmissão da mensagem cristã, não somente com suas palavras, mas principalmente com as suas obras. Então, o pregador dentro da Igreja Católica, amado, ele não pode tudo. Pregador dentro da Igreja Católica, ele é testemunha da sua fé pessoal, da sua lealdade absoluta, da sua humildade diante de Deus, da sua renúncia a si mesmo e da transmissão da mensagem cristã. Vou repetir. O pregador é testemunha da sua fé pessoal, da sua lealdade absoluta, da sua humildade diante de Deus, da sua renúncia a si mesmo e da transmissão da mensagem cristã. Eu e você, pregadores, somos testemunhas. E não pode haver contradição entre a palavra e a nossa vida. Se há contradição entre a palavra e a nossa vida, nós precisamos avaliar o que é que está acontecendo. Por que a minha vida não condiz com aquilo que eu estou pregando? O reconhecimento que muitas vezes nós estamos como Elias, cansados, como Jeremias, nós não aguentamos mais as perseguições, como Jonas, poxa, mas aqui só eu faço certo, o resto aqui é tudo errado. O que é que está acontecendo com você? Por que a sua pregação não condiz mais com a sua vida? Onde foi que você se perdeu, pregador? Onde foi que você deu brecha? O que fizeram com você? O que aconteceu no seu ministério? Por quê? As suas palavras agora são palavras lançadas ao vento. E mesmo sendo enviado, você deixou de ser testemunha. Estamos na segunda característica do pregador. Primeiro enviado, depois testemunha. Porque você quer ser enviado, mas você não quer ser testemunha. Sua pregação é a interpretação e a transmissão do ouvido, onde dará aos seus ouvintes parte do que para ela significa a mensagem e a sua experiência pessoal com a mensagem. O pregador, ele dá para o ouvinte parte do que significa a mensagem para ele e ele também dá a sua experiência pessoal. Muitas vezes os pregadores dão para os ouvintes parte do que aquela mensagem significa, mas não estão dando testemunho pessoal daquilo que ele está vivendo com relação a ela. E aí começa a dar testemunho do que fez de errado antes, mas não dá testemunho do que faz certo agora. O pregador é um enviado, mas também é uma testemunha. O pregador é um tradutor, tem que traduzir para o mundo de hoje a mensagem de Deus, proferida num outro tempo, circunstância, cultura, situação histórica e a alguns ouvintes historicamente determinado. Tem que traduzi-la com toda exatidão, onde em toda tradução existe o perigo da traição. Não pode ajustar o conteúdo da fé,
mas a forma de transmiti-la. O pregador é aquele que traz aquilo que a palavra de Deus foi direcionada a um determinado tempo, um determinado período, uma determinada cultura, mas ele consegue traduzir essa palavra para o dia de hoje. Amado, como que o pregador traduz a palavra de Deus que foi escrita há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, para um povo, para uma cultura, para uma comunidade? Como é que ele traduz isso para os dias de hoje? Através do estudo? Não. O estudo, amado, ele serve para que o pregador aprenda de Deus e com o Espírito aquilo que ele diz às igrejas. Aquilo que ele diz à igreja, aquilo que ele diz à cultura, sobre o povo daquela época. Para isso o pregador estuda, para obter conhecimento. Mas como que o pregador traduz esse conhecimento para o dia de hoje? Você é um enviado, você é uma testemunha. Agora você é um tradutor. Como que você traduz as escrituras para o dia de hoje? Estudando? Esse é o início. Mas você traduz a escritura para o dia de hoje simplesmente vivendo, experienciando e levando para o povo aquilo que você leu, meditou e aprendeu. Esse é o pregador tradutor. É a terceira característica do pregador. Primeiro, envio. Segunda, testemunha. Terceira, tradutor. O pregador é um tradutor. É aquele que aprendeu de Deus o que os outros povos viveram. E por aprender como eles viveram a ação de Deus na vida deles, também hoje pode dizer, ele é o mesmo. De ontem, de hoje e de sempre. Temos hoje pregadores que querem ser enviados. Mas precisamos de pregadores que sejam testemunhas e tradutores da palavra de Deus. É preciso traduzir para o mundo de hoje a mensagem de Deus. E essa tradução se dá pelo consentimento da sua fé e pela tua vida nova em Cristo. Pregadores, tradutores da Sagrada Escritura. Como é que você vive aquilo que há 2000 anos foi dito hoje? Qual é o novo que você tem para me trazer? Amado, isso é muito forte. Se nós pararmos para meditar nos ensinamentos da igreja, nós não podemos ficar aqui tanto tempo. Mas eu convido você a mergulhar nessa apostila que você recebeu aí com esse ensinamento. Como é que você traduz a mensagem da cruz hoje? Como é que você, pregador, vive a cruz hoje? Ou para você a cruz foi há 2000 anos atrás? Já passou? Se para você ela foi algo que só Jesus viveu, nós precisamos reavaliar a nossa vivência de pregador. Nós estamos sendo crucificados com Cristo.
Nós morremos com Ele e vivemos para Ele? Como que você está traduzindo o Evangelho, irmão? A terceira característica de um pregador católico, ele é um tradutor. Ele traduz para o mundo hoje a mensagem de Deus. Envio, testemunha, tradutor. Como você vive a palavra de 2000 anos atrás, hoje? Como que o Espírito te ensina a viver isso? Porque para muitas pessoas, amado, o Evangelho é pesado. Por isso, as pessoas precisam de pregadores tradutores, que traduzem aquilo que talvez para elas seja um fardo, um peso, traduzem de uma forma que elas vão conseguir viver hoje. Porque você está aqui hoje. E você vive a palavra hoje. Como é que eu vivo a palavra hoje? Pregadores, tradutores. O pregador é um comentador. O pregador tem que comentar, explicar, aplicar as necessidades correspondentes à situação histórica do mundo aos fiéis concretos que tem pela frente. É um humilde servidor da palavra revelada. Tem que apresentar aos fiéis a palavra revelada da Escritura de modo que possam entender. Ele não pode usar a palavra revelada da Escritura como apoio e trampolim para os próprios pensamentos e ideologias, como ornamento da eloquência do pregador. Não. O pregador, ele comenta, ele explica, ele aplica as necessidades correspondentes à situação histórica do mundo aos fiéis concretos que tem pela frente. O pregador, ele é um comentador. Ele fala daquilo que era de ontem, daquilo que é de hoje e daquilo que é de sempre. O comentador, ele não usa a palavra como apoio e trampolim para explicar os seus pensamentos e as suas ideologias. O pregador, ele fala de uma verdade revelada que não é dele, mas que é de Deus e da igreja para o outro. O pregador, ele fala de uma verdade revelada que não é dele, mas é de Deus, é da igreja e para o outro. São Gregório Magno, que qualquer pregador seja mais escutado nas obras do que nas palavras, que vivendo deixa as pegadas a serem seguidas, que mostre para onde se deve caminhar, mais obrando do que falando. Tá, os ouvintes se levantarão. Eu tenho que viver. Mas agora me diz como. Como você vive isso? Porque se você não for capaz de me responder isso, eu não vou ser capaz de viver. Tá, você quer que eu viva o que você está pregando. Mas então agora me diz. Como é que você vive? Para que eu possa viver como você. O pregador é resposta. O pregador é servidor da palavra. O pregador, que todo São Gregório Magno, que qualquer pregador seja mais escutado nas obras do que nas palavras, que vivendo deixe as pegadas a serem seguidas, que mostre para onde se deve caminhar, mais obrando do que falando, vivendo, mostrando como se deve viver. Características do pregador católico: enviado, sim, para ser testemunha, para ser tradutor,
e para ser comentador. Vamos nos tornar verdadeiros pregadores da palavra de Deus? Vamos pedir ao Senhor essa graça, a graça de sermos aquilo que Deus quer. Convido você a fechar seus olhos agora e vamos rezar. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, eu peço agora para cada pregador que está me ouvindo, Senhor, que ainda vai me ouvir. Peço para mim, Valéria, para o meu esposo, Rafael, para a comunidade missionária Chamas Abrasadoras, que possamos ser pregadores de fogo e do fogo, Jesus, segundo o teu coração. Queremos, Senhor, meu Deus, ser aquilo que a tua igreja ensina. Queremos, Senhor, meu Deus, dar testemunho da tua palavra. Não queremos pregar a nós mesmos, não, Jesus. Nós não queremos, Senhor, pregar a nós, porque aquilo que as nossas palavras não são palavras de vida eterna. Queremos, Senhor, meu Deus, dar testemunho da palavra de Deus, do Deus que se fez homem e habitou entre nós. É dessa palavra, Jesus, que queremos testemunhar. Dai-nos da graça, Senhor, de sermos verdadeiras testemunhas autênticas da Tua palavra. Eu peço isso para o nosso ministério de pregação que o Senhor nos confiou e para o ministério de pregação que o Senhor confiou para cada um dos nossos ouvintes. Queremos, Senhor, ser testemunho da palavra de Deus. Como Orígenes, Senhor, nos agraciou com as suas palavras. Queremos, Senhor, ter a dupla tarefa de aprender de Deus. Queremos aprender de Ti, Senhor. Queremos ler as Escrituras divinas. Queremos meditar as Tuas Escrituras frequentemente. E queremos ensinar a Tua palavra ao povo, Jesus. Queremos ensinar o que aprendemos de Ti, não do nosso próprio coração, não do nosso sentido humano, mas do que ensina o Espírito. Queremos a partir de hoje, Senhor, sermos ensinados pelo Espírito Santo. Que tudo aquilo que é sentido humano, Senhor, que é próprio do nosso coração, venha agora ser iluminado pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, Jesus, é isso que eu te peço. Que possamos ser servidores da palavra para que se realize o grande encontro através de nós, entre Deus e os seus ouvintes. Que a nossa pregação seja um meio onde cada um dos ouvintes seja um ouvinte da palavra. Que, Senhor, sejamos envolvidos pessoalmente e não distante. Que possamos indicar um caminho e não somente informar. Que possamos, Senhor, não somente proporcionar frases corretas teologicamente, mas que possamos, Senhor, saber da grande diferença entre uma teologia aprendida e uma profunda convicção pessoal. Queremos ter convicção da Tua palavra, Jesus. Queremos ter convicção do magistério da igreja. Queremos ter convicção das nossas pregações, Senhor Jesus. Dai-nos da efusão do Espírito Santo. Dai-nos da graça de sermos, Senhor, um enviado, uma testemunha, um tradutor e um comentador da Tua palavra. Queremos ser, Senhor, e ter intimidade com o Teu Espírito Santo. Dai-nos do Teu Espírito Santo, Jesus. Dai-nos do Teu Espírito Santo para sermos enviados, tradutores, testemunhas e comentadores da Tua palavra. Que esses ensinamentos da Tua igreja, Senhor, de Padre River, venham ter vida em nossas vidas. Shiri alamanaria alamanoria 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 la 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 la. Shiri alamanoria alamanoria la 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 ri alamanoria la 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 ri la 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 la. Dai-nos a Tua inspiração, Jesus. Dai-nos do poder do envio, do poder para sermos enviados. Dai-nos da Tua inspiração para sermos tradutores, Jesus. Dai-nos do Teu poder, da Tua unção para sermos testemunhas. E dai-nos, Senhor, da Tua graça para sermos comentadores, Jesus. Shiri alamanoria 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 la 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 la. Shiri alamanoria alamanoria la 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 ri alamanoria le 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 ri la 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 la. Vem, Espírito Santo. Vem sobre os Seus enviados.
Vem sobre os seus enviados, para aqueles que têm hoje a responsabilidade do Evangelho, de pregar o Evangelho. Para aqueles que hoje são servidores da tua palavra. Levanta pregadores do fogo, Jesus. Nós queremos o fogo do Espírito, Jesus. O fogo do Espírito, vá pedindo isso, vem Espírito Santo. Peça, pregador de Deus, a graça do fogo do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Você que é um enviado, que você possa hoje se tornar uma testemunha, um tradutor, um comentador do Evangelho de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, amados? Que Deus abençoe você, que essa formação dê muitos frutos na tua vida. Que eu e você sejamos um pregador católico segundo o coração de Deus. Amém? Lembrando que essa formação foi feita pela missionária Valéria, sou formadora, pregadora missionária, fundadora da comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Estamos ministrando essa formação pelo Expertise, excelência em desenvolvimento e capacitação humana e espiritual para a glória do nome de Jesus. Você está vendo todas essas formações pelo Expertise em parceria com a Idea Marketing Digital. Então você que deseja levar essa formação para a sua cidade, para que possamos aí, através de outro seminário, correspondente aos dias dessa formação ou através de retiro de finais de semana. Entre em contato conosco, leve o Expertise, Centro de Desenvolvimento Humano e Espiritual para a tua cidade, em parceria com a Idea Marketing Digital, e se você desejar, entre em contato conosco para que isso possa ser feito da melhor forma possível, amém? Você que está vendo essa formação pela live, que você seja muito agraciado, nos ajude a divulgar esse curso, indique esse curso para mais pessoas, deixa aí o seu comentário, enfim, nos ajude a compartilhar a divulgação desse curso para que mais pessoas possam ser agraciadas pelo poder de Deus, amém? Então, sou a missionária Valéria, fico aqui com você, comunidade missionária Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Amanhã, 8º tema da pregação sagrada. Que Deus te abençoe, salve Maria Puríssima. Comunidade missionária Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você.